Meus caros, vivam como estão. Hoje, no dia 6 de maio, telejornal e continuamos no princípio deste vídeo com o resto da campanha, da maior cruzada contra a polícia da nossa história que começou ontem. Eu contei até este vídeo que está aqui do meu lado esquerdo, contei 17 notícias que me apareceram no Facebook. Eu não fui procurar nada, não andei à procura de nada, não perdi um segundo à procura de nada, tudo me apareceu à frente dos mais variados órgãos de comunicação social e, por exemplo, a Lusa trouxe 3, o Expresso também trouxe 2, a SIC Notícias também trouxe 2, pelo menos assim de memória. Portanto, vários órgãos de comunicação social trouxeram mais do que uma notícia sobre este assunto, que foi a maior cruzada, o maior ataque que a PSP recebeu, e a GNR também, mas mais a PSP, que ontem sofreram por parte do ministro, do que agora eu já o chamo de Robocup, o caça-polícias, e ontem foram até este vídeo 17, mas depois disso continuou, meus caros. Continuou este rol interminável de notícias. Eu vou aqui tentar encontrar aqui as próximas. Não é preciso muito, está já aqui em cima. Cá está, depois já do meu vídeo, temos mais outras tantas. Esta aqui é vídeos e abusos em esquadras levam a atenção de mais 15 polícias em Lisboa. Esta aqui é do semanário Sol. Logo a seguir temos mais 15 polícias e um civil detidos no caso da alegada tortura no Rato, e esta é de quem? Da Renascença, a Renascença que se está a tornar uma emissora islâmica portuguesa. Depois temos no Diário de Notícias 15 agentes da Polícia de Segurança Pública, é a mesma coisa, não é? Mais 15 polícias de segurança detidos, não é? Continuando, por aí fora, isto depois que eu fiz o meu vídeo de ontem, não é? Decorrem buscas domiciliárias em esquadras da PSP no âmbito do caso de tortura do Rato. Esta é do Correio da Manhã. Ministro da Administração Interna, o maior ataque às polícias de cá memória. E continuando. Temos aqui depois, aqui é o Ciresp, para não ser a mesma coisa. O protagonista é o mesmo Robocup, é o mesmo caça-polícias, mas agora sobre o Ciresp, que vai demorar 10 anos a estar operacional. Eu penso que este ministro não vai estar lá os 10 anos para poder ver como é que as coisas ficam, porque este ministro, como eu chamo, palrador, que passa a vida a falar para a comunicação social. Eu não sei que tempo é que ele tem por dia para trabalhar realmente naquilo que lhe pagam, mas para falar à comunicação social, isso tempo não lhe falta. Agora sobre o Ciresp, vejam que é sempre o mesmo protagonista, o assunto é que é outro. E depois temos aqui o ministro antevê mais polícias detidos esta terça-feira, o mesmo polícia, o mesmo Robocop, o mesmo caça-polícias. Perdão. Continuando. Desta vez, a TSF Radio Woke do Berloque da Canhota. E não chega. Ministro antevê mais detenções de polícias por tortura em esquadra da polícia é o JN, como sabem, é o Diário do Largo do Rato, e já vamos com 20 e tal notícias. Depois temos mais 15 polícias de segurança detidos esta terça-feira no caso da alegada tortura em esquadra da polícia do DN, o Diário do Kremlin. Este nem tem imagem, mas é o Diário de Notícias, como podem ver. Depois emitidos 16 mandatos de detenção no caso da alegada tortura na esquadra do Largo do Rato, é TSF Rádio China, como veem, várias notícias da mesma Rádio Woke, da Rádio do Bloco de Esquerda, a TSF, várias notícias diferentes sobre o mesmo assunto. E temos aqui o André Ventura depois, que diz, na semana passada, numa sociedade decente devíamos ficar indignados quando lemos e ouvimos notícias destas, mas acho que já não nos surpreende. E qual é a notícia? A notícia é que na semana passada eu e outro colega prendemos 2 indivíduos por ligações ao tráfico de droga. É um polícia que está a falar, como é óbvio. Eles saíram do tribunal mais depressa do que nós, que ficámos a preencher papéis burocráticos. Isto acontece há anos, para não dizer há décadas. Isto é que nos devia fazer pensar. Mas não, há que perseguir a polícia. A polícia anda atrás de traficantes porquê? Isto é uma pergunta do nosso Robocup. Isto é bullying. Então a polícia anda atrás dos criminosos. Deixa os criminosos em paz. Então, os criminosos são livres, não é? Vivemos numa sociedade livre, não vivemos em democracia. Pronto. Então porque é que a polícia anda atrás dos criminosos? A polícia é que se deixa estar sossegadinha e os criminosos façam a sua vidinha. Então há liberdade ou não há? Vejam lá o que é que diz o nosso grande educador da classe otária, o Robocup, o caça-polícias. Deixa-nos em paz. Mais 15 agentes da PSP e um civil detidos no caso das torturas na esquadra do Rato, e até agora
18, contei eu, 18 notícias, fora as de ontem, ok? Depois, continua. Um casal de namorados liderava um grupo acusado de assaltar orivesarias durante 8 anos. Também foi pouco tempo. 8 anos e foram logo presos. Ah, porque não estava cá o Robocup. Se tivesse cá o Robocup a mandar nisto, não eram 8, eram 80. 80 anos e eles prendiam-nos logo. No fim de 80 anos estavam presos. O que é que ele vai dizer? As orivesarias já foram mais assaltadas do que hoje. Esta é a frase célebre do ministro alto-falante. Já foram mais assaltadas do que hoje. Qualquer coisa que se diga sobre criminalidade, ele diz, isto já foi pior do que agora. Não diz que números, mas já vamos falar nisso mais à frente. Mais 15 polícias implicados no caso da Esquadra do Rato, suspeitas de tortura e violações e mais uma data, mas a seguir vem uma revelação surpreendente. 19 notícias iguais do Pravo da Luso, é a terceira. Isto é a Lusa que é a agência comunista de notícias portuguesa, paga pelos nossos impostos. Já vamos ver a seguir o PCP e o Partido Socialista a defender os comunistas da Lusa. Já vamos ver a seguir. Chocante. Tortura na Esquadra do Rato. Mais 15 polícias e um segurança detidos da TVI Player. E vamos, portanto, neste caso, vamos na 20ª notícia sobre a mesma cruzada do ministro contra as polícias. Mas vamos continuar, meus caros, vamos continuar. Ministério confirma a suspensão de funções de polícia suspeitos de explorar imigrantes no Alentejo. Isto é outro assunto, mas é sempre sobre a polícia. Portanto, a preocupação do Robocop é prender polícias, é o caça-polícias. Ora, cá está, em novembro de 2025, 17 polícias, incluindo 10 militares da GNR e um agente da PSP, foram detidos. 17 pessoas, não 17 polícias. Polícias foram só 11. Está fraco. 21ª notícia contra os polícias no dia de ontem, ok? Continuando. PS exige que Leitão Amaro assuma responsabilidades pela pressão sobre a Lusa. O Bloco de Esquerda, atenção, isto é o PS em cima, em baixo é o Bloco de Esquerda, pediu por sua vez esclarecimentos ao governo, questionando se o assessor em causa reúne condições para continuar o cargo. Não são os comunistas da Lusa que estão mal. Não é aquela comunistagem toda. Só falta pôr aí atrás a foice e o martelo. Não, o que está mal é quem critica. Não se pode criticar o facto de uma agência paga a 100% com os nossos impostos ser totalmente comunista. Isso não se pode criticar, não é? Okay? Deixá-los lá ser comunistas até quererem, estão à espera ainda do Marx e do Lenin, pode ser que lhes apareça o Marx e o Lenin. Se não for neste mundo, será no outro. Entretanto, nós temos que continuar a pagar os ordenados desta gente comunistoide, toda aí com força. Com razão. Leitão Amaro só tem que pagar a Lusa, digo eu, com o nosso dinheiro. Não se pode intrometer no Comitê Central, nem no Kremlin, como eu lhe chamo, nem no Kremlin luso que o dirigem. Eu, por acaso, numa última comissão que estive com o ministro Leitão Amaro, ao cumprimentá-lo, dei-lhe um toque e disse-lhe, cuidado com a Lusa. Eu avisei o ministro para o comunismo do Pravo da Luso. O ministro disse, eu não me meto nisso, isso é com ele, isso é com os trabalhadores. Virou comunista. O ministro do PSD virou comunista. Quer dizer, agora os trabalhadores é que tomam conta das empresas. Ainda por cima, a empresa paga com o nosso dinheiro. É que se fosse com o dinheiro deles, era como o outro. Como, por exemplo, a Cegueira. A revista Cegueira está em autogestão comunista, como sempre foi. Mas isso é pago com o dinheiro deles. Eles fazem dinheiro e pagam, como antigamente na reforma agrária. Não é? No caso da Visão, recuámos a 1975, ao tempo da reforma agrária. Eles tomaram posse daquilo, estão a pagar água e luz, por vistos, que ainda não foi cortada, e pronto. Quando se fartarem, fecham o estaminé. Aquilo é que é autogestão. Os trabalhadores tomaram em suas mãos a posse daquilo que não é deles e estão a geri-lo, até o tribunal lhe tirar, claro. E aqui o ministro Leitão Amaro, que é do PSD, está a fazer o mesmo. Diz assim, a luz é paga com o dinheiro dos portugueses. Mas eu não meto nisso. Eles é que elegem lá entre eles o melhor comunista de todos eles. O comunista ou mais antigo, ou mais acérrimo, ou mais fanático, ou mais louco. Portanto, aquele que eles elegerem entre eles o mais louco é aquele que fica a comandar naquilo. E nós não nos podemos intrometer. Nós, a única coisa que podemos fazer é pagar os ordenados àquela gente toda. Àquela comunistagem toda. O resto não. Homem agredido e esfaqueado em emboscada no Porto. Se o agressor não é do Chega, não aparece. Se não é português, não diz que é português. E se não é de polícia, é porque não é polícia. Portanto, como não aparece nenhuma destas três coisas, já sabemos que não é do Chega, não é português e não é polícia. Certo? E o Lula, ladrão, muito chocado, está a condenar, como se fosse juiz, o prolongamento da detenção do ativista brasileiro. Há outro escardoido espanhol. E este brasileiro, e vão lá ficar mais 6 dias. 6 dias no cárcere. Eu acho que é pouco, desde já digo.
Mas pronto. Mas cá temos o antissemitismo nazi de Lula ladrão e do Pravo da Luz, porque vejam bem quem é que dá esta notícia. Com certeza não viram, está aqui embaixo. Olhem aqui embaixo, olhem aqui embaixo. Pravo da Luz, olha ali. Agência Pravda, Lusa. Brutal. O Ministro da Saúde publicou fotografias nas redes sociais a dar conta da reunião com o consultor especial do Presidente da República. Pacto para a Saúde. O Adalberto reuniu-se primeiro com a Ministra e tem mais 46 reuniões. Já tem o ano ganho. Ele só tem o prazo de um ano, portanto, um ano não dá para 46 reuniões discretas. Não são públicas, são discretas. Ou seja, ao fim de 47 reuniões, acabou-se o prazo da Comissão, que é apenas de um ano. Adeus e muito obrigado. Adeus. Está lá, veja lá como é que lá está escrito. Adeus e muito obrigado. E assim se faz a reforma do SNS. Miguel Morgado é o primeiro a denunciar a violência da extrema-esquerda na Europa, porque só se fala da violência da extrema-direita, que é uma violência só de boca. É de boca, mas está preso. O outro Machado está preso. Violência de boca. Se for violência de coquetel de Molotov, ou matar, ou assassinar, ou fazer treta por uma linha, isso, de esquerda, já não é violência nenhuma. Isso é compreensível. Chama-se liberdade de expressão. Dar umas catanadas num tipo, dar umas facadas no tipo, deixá-lo estendido na rua e ir-se embora, é liberdade de expressão. Se for dizer umas coisas nas redes sociais, no Facebook, isso é preso. Se for de direita. Se for de esquerda, não faz mal. Violência de extrema-esquerda na Europa que o nosso ministro nega, o nosso Robocop nega. Mas a verdade, ele pode negar o que quiser, mas os ataques às infraestruturas e sabotagem, como o extremismo de esquerda, é a primeira vez que ouço falar no extremismo de esquerda em Portugal, tornou-se uma ameaça à segurança na Alemanha. Em Portugal ainda não se tornou, porque nós demoramos uns anitos a perceber o que é que está a passar, entendem? As coisas passam todas lá fora. A gente não aprende nada. Vimos milhões de imigrantes lá fora a derreterem Bruxelas, a derreterem os países, a França, os países europeus todos, até a Alemanha, com a Merkel, deixa lá entrar aquela gente toda. Nós vimos, mas não aprendemos. Eles não se podem, quer dizer, eles podem se queixar de não terem historial antes. Deixaram-nos entrar, quando eram parolas, tinham lá 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e agora? E agora, como é que vamos pôr esta gente na rua? Não era fácil. Mas nós vimos, porque nós somos um bocadinho mais atrasados, graças a Deus, esse atraso dá-nos tempo, dar-nos-ia tempo, se fôssemos minimamente inteligentes, para aprender com os erros dos outros. Teríamos o que aconteceu nos outros países europeus, Inglaterra, na França, na Bélgica, na Holanda, por aí fora, e diriam, nós temos de tomar cuidado, aqui ainda não chegaram. Em Espanha também, que chegavam lá às dezenas de botes por semana, e a Itália, não é? Lembra-se, na Sicília, foi isso que tudo começou, foi no Mediterrâneo. E nós tivemos tempo, tivemos anos, não tivemos meses, tivemos anos, para nos podermos preparar e dizer, que é isto? Que fenómeno é este de milhões de tipos a entrarem vindos não se sabe de onde, mas isso é o menos. Milhões de tipos ilegalmente a entrarem nos nossos países. Vamos nos precaver. Não tínhamos lá um Robocop, mas se tivéssemos também só tratava da polícia. Se algum daqueles imigrantes fosse polícia, estava lixado. Também acho que nenhum deles lá que veio de Marrocos e da Argélia e da terra do Gaddafi, da Líbia, acho que nenhum deles é polícia. Portanto, também não havia problema, podiam entrar todos à vontade. Mas tivemos esse tempo todo e não fizemos nada. E fomos apanhados de surpresa, meus caros. Depois de anunciada esta invasão durante anos, nós ainda tivemos a coragem de dizer a gente nunca imaginou que isto nos acontecesse a nós. Pois, só acontece aos outros. Não é? A nós não. Pronto, mas agora já há o terrorismo, já é reconhecido, o terrorismo, o extremismo de esquerda, que esse mata. Não é de treta, como é digamos, a extrema-direita, não é? Andam para aí esses malucos de extrema-direita, as chalupas, não é? Como chamam, a dizer coisas nas redes sociais, mas não passa daquilo, que não fazem mal a ninguém. É a liberdade de expressão. Isso é que é a liberdade de expressão. Dizer-se assim, estamos a ser invadidos, não queremos tantos imigrantes, não é discurso de ódio, é a opinião de cada um, que acha que há gente a mais para os empregos a menos. Aliás, ninguém os vê trabalhar. Mas isso é ódio, não é? Vão presos. Se for à catanada, se for à facada, isso vamos ver, isso é liberdade de expressão. Não. O nosso ministro Robocop, da conversa furada para as TVs, diz que isso não existe. Ainda diz isto, também está um bocadinho mais atrasado do que todos nós. Nós já estamos atrasados 50 anos e ele está um bocadinho mais. O perigo é o ódio da extrema-direita nas redes sociais a denunciar a corrupção. Isso é que é o perigo, aí vão presos. Estás a dizer que há corrupção nas redes sociais. Então anda cá, preso. Agora, matar gente,
Ou terrorismo de extrema-esquerda, Antifa, que partem tudo, destroem tudo, dão cabo de tudo. Isso são coisas ligeiras. Isso não é crime a sério. Isso não é crime nenhum para o nosso Robocop, grande máquina. Ora, o Ministério confirma a suspensão de funções de polícia suspeitos de explorar imigrantes no Alentejo. Realmente não pode ser. É a 21ª notícia sobre crimes perpetrados por polícias ainda ontem. 21ª que me apareceu. Mais uma vez digo, não procurei nada. Polícias identificados pelas vítimas. E agora vejam, meus caros, que aqui é que a coisa se começa a complicar e muito. E o irmão de Nininho Vaz Maia entre os detidos. O que se sabe sobre a violência, as quadras da PSP. Este tipo, ao escrever isto no Observador, ele nem imaginou as consequências que isto vai ter. Porque agora há aqui uma bota do tamanho de um comboio para ser descalçada. É o irmão do Nininho Vaz Maia, que é polícia. Portanto, quando dizem que nenhum cigano trabalha, é mentira. Há um cigano em Portugal que trabalha. Está aqui a prova. Portanto, pode vir um mentígrafo dizer quem diz que os ciganos não trabalham. É tudo falso, porque há um cigano que trabalha. Está aqui. Só que faz parte daqueles que, como é que eu ia dizer, que torturam, como é que ele disse, o Robocop, torturam, violam. O irmão do Ninho Vaz Maia faz isso? Não acredito. Acredito que todos os polícias façam isso, menos este, porque este é étnico, porque este tem que ser protegido, porque este tem que ser acarinhado. Então, e se for um violador, e se for um esquartejador, e se for um torturador? Não, não, mas este não pode ser. E vamos ver a seguir como é que eles vão resolver isto. Eu vou-vos dizer, meus caros, com antecedência de 24 horas, como é que este imbróglio vai ser resolvido. Não sei se é já aqui, não, que ainda não foi. É a 22ª notícia, onde é levantada esta lebre de difícil resolução, mas eu vou-vos dar. Os senhores estão aqui a pagar e, portanto, eu vou-vos dar. Vou justificar o meu ordenado e dizendo-vos como é que isto vai ser resolvido. Portanto, fiquem um bocadinho mais, que eu a seguir já vos digo como é que isto vai ser resolvido, porque também já escrevi sobre isso. Isto foi o meu vídeo de ontem, o caça-polícias, o maior ataque às polícias em toda a história, levado a efeito pelo próprio Minis, Trumquês Tutela. Um vídeo só de 1 minuto. E, no meio de tudo isto, quem é que aparece? Qual é o único político que aparece a dar a cara e a dizer que, além de Mohamed, mas eu sou um político de 15ª categoria, qual é o político de topo que aparece a dizer que realmente é um escândalo que se passou ontem com este ataque, com esta cruzada contra as polícias? André Ventura, mais ninguém tem coragem de dizer nada, não é? Ninguém quer ficar mal visto, e estão a ver em que param as modas. Estão a ver se o ministro vai ser posto na rua, ou se vai ser acarinhado, ou se vai ser ignorado. Eu aposto na terceira opção, vai ser ignorado. Não pode ser posto na rua porque é um escândalo. Também não pode ser, enfim, levado em ombros, porque a palermice é tanta que isso levaria todo o governo a ir para o esgoto, e o governo não é estúpido, o Montenegro pode ser tudo, pode ser aquilo que quiserem chamar, mas estúpido é que ele não é, e portanto não vai acarinhar um governo que mete uma calinada, um pedantismo, uma fragilidade intelectual destas, e portanto vai ignorar, vai fazer coisas que não sabe nada. É como a Spinão Viva, ele também não sabe nada. Portanto, ele é profissional de não saber nada. Ele é muito bom nisso. E, portanto, não vai dizer nada, Monteverde. Mas André Ventura assumiu, como sempre, a sua obrigação de se vir pronunciar sobre este escândalo, que para mim é o maior escândalo sobre as polícias que há, desde que eu me lembro. Eu também ainda sou novo, mas e só sigo a política desde 1973, portanto ainda há pouco tempo. E realmente é a primeira vez que vejo um escândalo destes, e Ventura dá a cara dizendo que o ministro está a fazer gala em ações contra polícias, e a agenda de debate sobre força de segurança, quer dizer, ele vai promover na próxima quinta-feira, acho que já é público, aliás está aqui na notícia, vamos fazer um debate alargado no Parlamento sobre justamente o que é que se passa com as polícias e o que é que se passa com a segurança em Portugal. É no dia 14, que vai ser a quinta-feira. Quem for polícia pode, se quiser, tomar parte pessoalmente ou assistir através da ARTV, se não estiver a trabalhar. Mas eu sei que há um polícia que não está a trabalhar. Eu sei qual é. É o Robocop. Agora os outros, em princípio, estão todos a trabalhar. Ora, vamos lá ver. Irmão de Nininho Vaz Maia entre os polícias detidos por suspeitas de tortura e abuso de poder. Meus caros, é o Jornal de Notícias, ou seja, o Diário do Largo do Rato, quem o diz.
é a 23ª notícia sobre o caça-polícias. O ministro que só vê criminosos na política, na polícia, perdão. Na política não vê nenhum. Esta agora foi boa. Na política não vê nenhum. Só vê na polícia. Se calhar foi um engano. Ele queria dizer política e foi de repente, escreveu assim de repente e naquelas palestras todas, que ele dá 50 palestras por dia, ele queria dizer política e leu mal e polícia. Deve ter sido isso. Olha, agora é que eu estou a perceber porque é que isso aconteceu. Portanto, ele não vê mais criminosos em lado nenhum. Ainda não é agora que vos vou explicar, mas é já a seguir. O irmão de Nininho Vaz Maia entre os detidos no caso da alegada tortura da Esquadra do Rato. Não sei se estão a ver que os textos são os mesmos. Só mudam os jornais. Agora é o Correio da Manhã, por causa da JTR, os textos são os mesmos, é para tudo igual. 24ª notícia sobre caça-polícias em 24 horas. E também ainda não é nesta, polícias identificados pelas vítimas e o irmão de Nininho Vaz Maia entre os detidos. Chegou a 24 o número de polícias detidos, mas atenção que esta é a 25ª notícia do mesmo dia, ontem, sobre o caça-polícias, ok? E já se começa a falar do irmão de Nininho Vaz Maia por 4 ou 5 vezes. E agentes detidos por testemunhar torturas em esquadras da PSP e nada a fazer. Ora, esta também é uma coisa nova. Porque parece não, está escrito aí neste texto do Jornal de Notícias, portanto, do Diário do Largo do Rato, está escrito que, afinal de contas, a esmagadora maioria dos polícias, tomem nota do que vos vou dizer, não praticou estes crimes. A esmagadora maioria dos polícias está a ser acusada de saber que se tinham passado determinados crimes e não os denunciou. Ou seja, o crime, a maior parte dos polícias, o crime de que estão a ser acusados é de não ter denunciado crimes que outras pessoas, que outros polícias cometeram. Então já não são 15 bandidos. Se calhar é só 1 ou 2 e 12 ou 13 que souberam e não denunciaram. Ou seja, encobriram, como queiram. Isso é muito diferente. É muito diferente. E é caso para dizer o que eu aqui digo em cima. A Inquisição voltou. A PIDE voltou. Estão a ser detidos polícias que nada fizeram. E, simplesmente, porque não denunciaram os colegas. Isto é fundamentalismo iraniano, meus caros. É fanatismo da extrema esquerda, meus caros. E da extrema esquerda, que é bem da simpatia deste ministro. Depois temos aqui uma boneca. Claro que a política é um teatro, se fossem deputados do Chega não faziam isto. Começavam a mugir, diz ela, deputados do Chega, começavam a mugir, outros roncam, diz ela. Outros insultam, mas ela não. E isto sim é um desrespeito no Parlamento. Portanto, dizer que o deputado munge, portanto é uma vaca, é um boi, que ronca, portanto é um porco, que insultam, dizer isto não é ódio, não é discurso de ódio e não é insultar. Ela não está a insultar os deputados do Chega. Isto é liberdade de expressão. Se for um deputado a dizer isto dela, se for um deputado a dizer que esta menina, que não sei como é que chama, está aqui embaixo o nome, que muge, se for um deputado do Chega a dizer isto ou alguém do Chega, isso é um insulto. Se alguém do Chega disser que esta menina ronca, isso é um insulto. Mas se for ela a dizer isso dos deputados do Chega, não é insulto nenhum. Entenderam? É aqui que chega o jornalixo, este escardume, que nós estamos atolados até ao pescoço, mas que eu confio que dentro de pouco tempo bonecas destas irão para o seu lugar, que não é com certeza na praça pública a comentar deste género. O que é que ela faz? Ela vomita ódio diariamente contra o Chega e o Chega não tem culpa nenhuma, nem do fanatismo dela, nem das frustrações dela. Se ela queria ser outra coisa qualquer e não conseguiu, a gente não tem culpa nenhuma, mas nós não dizemos que ela munge, nem nós dizemos que ela ronca, nem nós dizemos que ela ladra, mas ela diz isso de nós. Onde é que está o discurso de ódio? É da nossa parte ou da boneca? PCP quer a administração da Lusa escolhida por Conselho Geral. Ora, aí está comunismo a sério. Reforma agrária na Lusa. Uma enxada para cada um e escolher qual é o mais comum de todos eles. O partido propõe um Conselho Geral com representantes parlamentares do governo e dos trabalhadores para nomear a administração. O comunismo todo, quer dizer, eles no partido deles não têm nenhuma democracia. Ninguém elege ninguém. É tudo escolhido. Né? O próprio Comitê Central é escolhido. O secretário-geral é escolhido pelo Comitê Central, que é escolhido. Ninguém vai a eleições.
É um partido democrático onde não há democracia rigorosamente nenhuma, eleições está quieto. Mas querem que haja eleições para escolherem o comunista mora, porque seja qual for, eles estão à vontade, porque seja qual for o que for escolhido é comunista. Não há lá mais ninguém que não seja, quem não for comunista já foi posto na rua, já foi afastado, só ficaram os comunistas. Agora só tem que escolher qual é o mais representativo comunista, o mais marxista, leninista, trotskista, deles todos. O problema é que tanto o Marx como Lenin, como Trotsky já morreram há muitos anos, há muitos anos, há muitos anos. E o comunismo também já devia ter ido com eles. 3 polícias agredidos a soco por estudante na queima das fitas do Porto. 3 polícias. A culpa é do polícia. A culpa é dos polícias. Foram 3 polícias. A culpa é dos 3. Sempre. Mas sempre. Perguntem ao grande educador da classe otária e ao novo caça-polícias se não é verdade. Se foram 3 agredidos pelo povo, a culpa é dos 3. Se fossem 5 agredidos pela multidão, a culpa era dos 5. Se fossem 37,5, 37,5 não pode ser, acho o Robocop. 37 ou 38, está bem? Se fossem 37 a ser agredidos pelo povo, a culpa era dos 37. E assim sucessivamente. Portanto, a culpa é da polícia. Perguntem lá ao grande educador da classe otária Robocop se é verdade ou não é. Ele vai já dizer que sim. Agora outro assunto. 3.050 contratos e 91 milhões para empresas com os mesmos donos. Perceberam? Com os mesmos donos. As empresas são diferentes. Número de contribuinte, diferente. Moradas, eventualmente, diferente. Os donos são os mesmos. Que é para haver concorrência entre os mesmos. Há concorrência entre o dono Manel e o dono Manel. Ah, mas é de outra empresa. Sim, o dono é o mesmo. A empresa é diferente. Portanto, o Estado ou compra a empresa A, que é do Manel, ou compra a empresa B, que é concorrente da A e que também é do Manel. Ah, mas esperem. Há uma terceira empresa, que é a empresa C, que é diferente das outras anteriores e que também é do Manel. Portanto, o Estado é livre de comprar a quem quiser. Chama-se isto transparência. Pode comprar a qualquer uma empresa, temos a certeza de uma coisa: essa empresa é de Manel. Na Venezuela, 2 portugueses estão presos em condições horríveis em cadeia. Diz que estão numa cela de 2 por 2, 2 metros por 2, com apenas uma cama de cimento e uma latrina. Têm restrições de alimentação, medicação e hidratação e não lhes permitem nem sequer fazer um telefonema. O que eu pergunto é o que é que foi lá cheirar, o que é que foi lá fazer o secretário-geral do PS, Zé Luís Carneiro, e o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias. O que é que foram cheirar à Venezuela? Foram lá fazer o quê? Ficar bem vistos? Não conseguiram. Então foram lá fazer o quê? Disseram que foram tratar da libertação dos portugueses. Não, não conseguiram nada. E outra coisa, o Estado português não tem ministro dos negócios estrangeiros, não tem política externa. É preciso lá ir a oposição à Venezuela tratar dos negócios do Estado português. Neste caso não são negócios de dinheiro, são negócios humanitários, não é? Portanto, presos políticos não pode ser. Bem, sabemos que aquilo é um país maravilhosamente comunista. E, portanto, nos países maravilhosamente comunistas, para além de não haver eleições, para além de ser uma ditadura, há presos políticos, como aqui em Portugal houve antes e depois do 25 de Abril. E mais depois do que antes, se compararmos o dia 24 com o dia 25 ou com o dia 27. Houve mais no 27 do que no 24. Isso é verdade, é histórico, já toda a gente veio explicar que havia. Mas não interessa, foi mais uma forma de tentarem desmentir uma coisa indesmentível, de os mentígrafos tentarem dizer que Ventura faltou à verdade, quando afinal de contas quem falta à verdade todos os dias são eles, os próprios mentígrafos da esquerdalha. Esquerdume, perdão, eu não gosto de ser esquerdalha. Esquerdalha é ofensivo. Esquerdume é muito mais lindo. Ok? Portanto, o que é que lá foi fazer o Zé Luís Carneiro e o Eurico Brilhante Dias? Foram passear. Foram passear. Está bem. Pode ir. E o Kanye West, né? Kanye West, né? Vem para o Algarve. Houve países que disseram claramente este senhor não entra, mas em Portugal não foi assim. Disse o presidente da organização, porque nós deixamos entrar tudo quanto é discurso de ódio antissemita. Mas em Portugal há um preso pelos mesmos motivos. Há um preso que está preso a cumprir pena, não é detido à espera de julgamento, já foi julgado, já foi a sentença lida, já transitou em julgado e está preso pelos mesmos motivos do que faz o Kanye West, que é, nas redes sociais e em público, dizer, neste caso o contrário, do que diz o Kanye West, não é? Que o Kanye West é antissemita completamente, não é? Pronto, ok.
Ministro da Administração Interna aplaude o fim do CEF. Ministro da Administração Interna aplaude o fim do CEF. Chama-se isto anacronismo do mais básico que há. Ao contrário do governo que integra, por isso é que eu digo, cuidado, Monte Verde, tu não sabes o que é que tu arranjaste, o infiltrado que tu meteste na organização. Este tipo vai minar o governo todo por dentro, porque ele é... Não posso dizer, não posso dizer, não posso dizer. E Luís Neves faz uma avaliação positiva do rumo desta transferência de competências e meios. Eu acho que foi uma transferência de incompetência e meios, mas houve uns fins. Houve meios, não há meios, mas fins. E o fins foi deixar entrar esta gente toda aos milhões sem ninguém poder fazer nada. Estes é que foram os fins. O infiltrado da extrema-esquerda no governo da AD, o que terá o PSD e o CDS das bases, as bases, a dizer sobre este escândalo? Pergunto eu. E até este comenteco da extrema-esquerda vem dizer que há o regresso do extremismo de esquerda na Alemanha. Na Alemanha, neste caso, serve-se da Alemanha, mas é a nível, digamos, a propósito da Alemanha, que levantaram alerta sobre os grupos de extrema-esquerda a nível europeu. Que ameaça representa... Vejam bem que de um dia para o outro, que só havia extremistas maus de direita, agora de um dia para o outro passaram também a ser os de esquerda. Olá, vá lá, vão com atraso, mais vale tarde que nunca. Simplesmente os da esquerda matam, assassinam, rebentam, estouram, destroem património. E os da direita limitam-se a mandar umas bocarras nas redes sociais. É só isso que fazem. E por isso estão presos. O terrorismo do bem, para o jornalista podre que sempre lhes deu cobertura e apoio. Até que a Alemanha disse: chega, chega. E diz a Folha do Centro, uma vaga de assaltos que atinge coletividades no Conselho de Oliveira do Hospital. Meus caros, assaltos? Não, já houve mais do que hoje, dirá o caça-polícias, o Robocup, o ministro. Ele dirá isso. E um tipo que estava desaparecido em combate aparece, dão-lhe palco para dizer que o Chega não tem razão, para, digamos, para tentar arrasar o Chega. Chega a abrir caminho para uma sociedade socialista. Portanto, este tipo quer que a idade da reforma seja cada vez maior. Portanto, que a gente trabalhe até morrer. E trabalhe até alguns dias depois de morrer. Não sei se ainda qualquer dia, depois de morrer, ainda tem mais 3 dias de trabalho. Não sei, deve ser isso, não é? O Chega quer limpar a carga ideológica da Constituição, mas afinal o Chega é socialista. O que eu digo é, se queres voltar a aparecer, se estás morto e enterrado mediaticamente, se tiveste os teus 15 minutos de glória, mas já há anos, há décadas que não tens, e se queres voltar a aparecer, só tens um remédio. É dizer mal do Chega. Se não, meu caro, continuas na sombra, sejas o Tiago, sejas o Manuel, seja o Francisco e o Guimarães. O jornalista hoje recebeu ordens para publicar todos os depoimentos contra a diminuição da idade da reforma. É isso que está na agenda dos jornalistas hoje. Reparem que cada dia tem uma agenda. Ontem foi o ministro a dizer mal das polícias, hoje, claro que ainda se reflete hoje e vai se refletir amanhã, mas pronto, é o dia do início da campanha. Hoje é o início da campanha contra o Chega, a propósito de André Ventura e o partido estarem a lutar pela diminuição da idade da reforma, porque não faz sentido todos os anos nós aumentarmos a idade da reforma. A propósito de tretas que falta provar, quando se diz que estamos a viver cada vez mais, estamos a viver cada vez mais, e são números do INE, e o próprio INE diz que muitos dos seus números são mentira. Por exemplo, os números dos imigrantes, o INE deixou de os dar porque diz que afinal eram falsos. Portanto, nós não temos a certeza que assim seja. E mesmo que assim seja, há muita gente a morrer muito cedo. Portanto, esses não têm direito a gozar a reforma, não é? Portanto, em toda a Europa, a idade da reforma anda pelos 60, 62. No máximo 64. Nós vamos em 66 e 9 meses para o ano 66 e 11 meses. Fizemos mal a alguém. Já falámos bastante sobre isso. Temos que trabalhar nesse sentido. Para já parar a idade da reforma nos 65 anos e depois ver se conseguimos diminuir. Porque se os imigrantes pagam 4,15 mil milhões por ano para a Segurança Social, como falsamente a comunicação social diz, se isso é verdade, e não é, sabemos que é mentira, então esse dinheiro chega bem para a sustentabilidade da Segurança Social. Os imigrantes conseguem sustentar a Segurança Social. O problema é que os mesmos que mentem desta forma, os mesmos que dizem isto, sabem que é mentira. E, portanto, por um lado têm que o dizer, porque alguém lhes manda dizer que os imigrantes é que nos sustentam, e por outro lado têm que dizer assim, mas não chega, mas não chega.
Portanto, é preciso ainda mais imigrantes para nos sustentarem. Quando chegar a vez deles de irem para a reforma, quem vai pagar as reformas? Os teus filhos. Nós já não. Os nossos filhos vão pagar as reformas dos imigrantes, que agora dizem que nos pagam a nós. Só que há uma diferença. Eles não nos pagam nenhuma reforma a nós. Eles nunca na vida, como já provei em 2 vídeos anteriores, nunca nos podem pagar nem 1/5 daquilo que dizem que pagam. Mas os nossos filhos, esse sim, e os nossos filhos e os nossos netos vão pagar as reformas destes imigrantes todos. Daqueles que cá estão, daqueles que hão de vir, os que foram embora, graças a Deus não, e daqueles que cá estiverem daqui a 20, 30 anos. E desses, talvez 10% trabalhem. Porque o sofisma de grande parte da imigração é estar 2 anos a trabalhar, em 2 anos basta trabalhar em 1, e depois pedem o subsídio de desemprego. E depois podem estar mais 1 ano e meio ou 2 anos no desemprego, e depois voltam a trabalhar mais 1 ano em cada 2 e pedem outra vez. Não são só os imigrantes, é verdade. Este truque já existe em Portugal, feito pelos portugueses, antes de chegar aos imigrantes. Temos que dizer a verdade. Só que eles aprenderam. Eles aprendem tudo o que é bom. E, portanto, sabem que basta trabalhar 1 ano em cada 2 e depois pedem o subsídio de desemprego mais 1 ano e meio. É isto. Cá está a continuação do que acabei de dizer. Passos considera absurda e irrealista a proposta do Chega de baixar a idade da reforma. Lá está. Outra notícia do mesmo género. O antigo líder do PSD criticou a posição do Chega. Cá está a campanha anti-Chega de hoje. É esta. É dizer que o Chega é maluco porque quer diminuir a idade da reforma. Mas não é maluco, não. A idade da reforma pode realmente ser diminuída, não de repente, não de um ano para o outro, mas para já estagná-la, pará-la e depois recuá-la ano após ano, fazendo o percurso oposto àquilo que tem sido feito. Oposto. Cada ano menos 1 mês, cada ano menos 2 meses. E assim passaremos a estar na média da Europa. Em alguma coisa. Porque nós só estamos acima da Europa é nisto, no que é mau. Nos indicadores negativos. Na idade da reforma, que é a mais alta de toda a Europa, e no rendimento dos trabalhadores, que é o pior de toda a Europa. Aí é que nós estamos no topo da tabela. Ou na tabela normal, se as coisas forem péssimas, estamos no topo, ou na tabela invertida, se as coisas forem boas, estamos também no fundo. Cá está, outra notícia, desta vez do Jornal de Negócios, a campanha de hoje do jornalismo é encomendado, destruir a ideia de que se pode e deve baixar a idade da reforma. Destruir esta ideia, que eles querem destruí-la, mas não pode ser destruída, ela tem que ser seguida, temos que trabalhar nesse sentido, aumentar a produtividade para conseguirmos baixar a idade da reforma. Por isso, durante o dia de hoje, assistiremos, digo eu, isto sou o que digo, a uma coleção de opiniões, todas no sentido contrário, como o jornalista manipulador sempre faz. Para isso, irão buscar até a opinião do Armando Vara, do Isaltino e do Mário Machado, ou do Croquete e do Batatinha. Vão buscar a opinião de qualquer pessoa, desde que queiram aparecer. E desenterrar quem está na sombra há anos. É a possibilidade que eles têm. Vamos ver cantores, os cantores iam estar calados, porque deviam querer a idade da reforma mais baixa. Mas até esses vão aparecer, porque são todos de esquerda, não é? Vamos ver toda a gente a defender isto. Será a oportunidade deles aparecerem. Como o caso do esquecido gato fedorento que vimos há bocadinho. E temos aqui a capa do Diário de Notícias, onde aparece o ainda presidente da Câmara de Leiria a dizer que vai ser um dos piores verões da nossa região. Está a falar dos incêndios, não é? O autarca anti-Chega acusa os outros de tudo e mais alguma coisa, mas ele nada faz. Ele nada faz. É socialista. Bastaria olhar para cima no jornal, aqui para cima, e ler o que lá está escrito. É notícia sobre vigilância. Bastava vigiar as matas e evitaria os incêndios, mas isso ele também não quer fazer, porque tem lá também aquele seu exército socialista de proteção civil que tem que mostrar trabalho, não é? Depois, como é que ele justificaria aquelas dezenas de pessoas que lá estão a fazer o mesmo que ele? Ministro contraria percepções e garante Lisboa tem menos criminalidade hoje do que no passado. E eu digo assim, pronto, vamos usar este soundbite no futuro. Até já usei em alguns vídeos atrás. Não se revelam números, nada. Não se quantifica a dita redução, que ele diz que há, nem coisíssima nenhuma. Basta ao Robocop dizer aos otários que hoje há menos, quanto menos, criminalidade do que antes. Antes quando? E pronto, é suficiente também para o jornalismo tóxico que com este nada, fica satisfeito e não lhe faz perguntas rigorosamente nenhumas. E pensam ambos, tanto o caça-polícias como o jornalismo avançado,
pensam que isto é suficiente para o povo, porque acham que o povo é assim um bocadito estúpido. Mas enganam-se. Enganam-se, pois que por muito que tentem estupidificar diariamente, e isso fazem-no, há cada vez menos gente tapadinha e com palas nos olhos. E eles, os manipuladores, jornalistas, eles lá no fundo, eles bem o sabem. Por isso, as campanhas diárias de manipulação do povo estão a ser cada vez mais chocantes e desesperadas. É o que eu tenho a dizer sobre este amigo que diz, sobre qualquer coisa, diz: Ah, mas antes era pior. Já esteve pior do que agora. Eu acho que a estupidez é que nunca esteve tão má como agora. E algumas vítimas já se deslocaram às quadras e identificaram a maioria dos autores dos crimes que sofreram. E é aqui que eu vos vou explicar, penso eu, deixe-me cá ver se não me engano. Ainda não é aqui, mas acho que sim, acho que é aqui. Que vos vou explicar como é que eles vão tirar o irmão do Nininho Vaz Maia de toda esta história. Por motivos que vos ia explicar, e vou. Ele está lá, é um dos polícias, segundo diz a Comunicação Social. Está entre os agentes detidos por crimes violentos nas esquadras. Eu, há pouco, escrevi aqui a forma de eles tirarem o irmão do Nininho Vaz Maia deste imbróglio. Quem o meteu lá é estúpido, não percebeu que não lhe pagam para isto. Pagam-lhe para ocultar certas e determinadas coisas, enquanto outras é preciso exacerbá-las, é preciso exagerá-las. Bom, e agora? Um étnico acusado destes crimes todos. Tortura e violação contra imigrantes. Um étnico. Como fica agora esta bronca? E eu digo, descalcem lá agora a bota. Descalcem lá agora a bota. Mas cá está a minha oferta para vocês de borla. Eu sei como é que isto se vai resolver. Vai-se apurar, ainda hoje, não podem deixar passar muito tempo, ainda hoje se vai apurar, ou no máximo amanhã, mas eu acho que amanhã já é tarde, eu acho que tem que ser ainda hoje, lá para o fim do dia, vão apurar. Alguém vai dizer que afinal, não, afinal há aqui um engano. Afinal, o irmão do Nininho Vaz Maia e um outro qualquer, que é para não ser só ele, para não parecer mal, que é só ele que é retirado deste bolo, deste estrume todo, vão tirar, mas não vão tirar só um, porque parece mal, dá muito nas vistas, então tem que o tirar a ele, que esse é o objetivo, e vão ter que tirar outro, mas um qualquer, para não ser só ele. Vão retirá-lo deste rol e vão dizer que afinal há aqui um engano, eles nada têm a ver com isto, até porque eles esse dia estavam de folga, por exemplo, ou estavam de férias, ou estavam distritos num serviço qualquer, não presenciaram nada. Nunca presenciaram nada. E meteram-nos por engano porque eles fazem parte da esquadra. É isto que vão dizer. Mas agora já se apurou que não, que afinal de contas o irmão do Nininho Vaz Maia nada tem a ver com isto e é assim que eles vão tentar descalçar esta bota. Todos os outros vão ter algo a ver com isto, que é para manterem a notícia falsa, mas o irmão do Nininho Vaz Maia tem que ser retirado já, para não dar um brado a nível nacional, porque está ali um étnico que tem que ser protegido, está ali um cigano, eles têm todo orgulho em ser ciganos, para ser protegido. O cigano nunca faz mal a ninguém. O cigano só pode fazer bem neste país. Okay? Mal, não, é tudo mentira. Acusam-nos de roubar, é mentira. Acusam-nos de todo tipo de vender droga, é mentira. Acusam-nos de vender dinheiro falso, é mentira. Todas as ilegalidades a que o acusam é tudo injustiça, é tudo mentira. Nenhum cigano faz nada disso. Todos sabemos que os ciganos trabalham nas repartições, nas escolas, nas empresas, todos dão o melhor do seu trabalho e todos contam para a segurança social. Toda a gente sabe isso. Portanto, quem disser que um cigano vive à custa de subsídios está a mentir. E, portanto, temos que retirar o irmão do Nininho Vaz Maia deste rol o mais depressa possível. E é esta a minha oferta para vocês, meus caros. Vamos ver se eu tenho razão ou não, mas eu aposto que vocês quiserem que é assim que eles vão resolver o problema. E cá temos, para terminar, outra vez, a terceira ou quarta notícia, penso que é a terceira notícia igual da campanha de hoje, do jornalismo, perdão, não quero ofender os jornalistas, do jornalismo anti-Chega. Passos considera absurda a proposta do Chega de baixar a idade das reformas. Portanto, esta é uma notícia do Expresso, do Express Zero. Meus caros, e com esta campanha de hoje, juntando à continuação da campanha antipolícia do nosso Robocop, do nosso caça-polícias, do nosso mini Strume, nós vamos terminar este vídeo assim. Logo à noite, se tiver tempo, ainda faço mais um outro vídeo a ver como é que ficou
como é que ficou o resultado destas duas campanhas, se uma já desapareceu, se o irmão do Nuninho Vaz Maia já foi retirado do rol dos bandidos, dos que merecem ser todos presos antes do julgamento, ou se alguém se esqueceu disso. E vamos ver quais são os outros adormecidos, esquecidos, apagados da história, metidos no armário, que vão aparecer dizendo que o Chega, a sua ideia de baixar a idade da reforma é absurda. Todos esses moribundos políticos vão aparecer hoje, como apareceram quando apareceram nas eleições presidenciais, todos que estavam adormecidos, as belas e os belos adormecidos, apareceram todos a dar apoio ao seguro. Recordam-se? Gente que já estava desaparecida em combate há décadas, apareceram, dizer, eu estou aqui, não esqueçam de mim, olha, é a minha oportunidade de aparecer, eu apoio o seguro, ok? Olhem para mim, eu apoio o seguro. Se dissessem o apoio Ventura, não aparecia ninguém a fazer notícia, não é? Mas, coitados, eles perceberam, afinal não estou morto, afinal ainda tenho uma oportunidade na minha vida de aparecer, a última bolacha do pacote. Então, olhem bem para mim, eu apoio o seguro. E agora vai aparecer a mesma gente a dizer, é absurdo, olha bem para mim, afinal ainda não morri, é absurdo abaixar a idade da reforma, o Chega não tem razão, olhem para mim, ponham lá uma noticiazinha comigo, está bem? Um grande abraço, meus caros, um grande abraço e até logo, se Deus quiser.